Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aí iniciando as nossas atividades doutrinárias dessa terça. E para nós é sempre uma grande alegria, porque trazemos aí irmãos queridos para nos auxiliar, né, na divulgação da Santa Doutrina. E hoje na companhia do nosso querido Jefferson. Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Boa noite, companheiro Mário. Boa noite, companheira Maria. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pelo convite, viu? Nós é que agradecemos a tua presença. E a nossa querida Maria aí também nos auxiliando na noite de hoje. Boa noite, Maria. Tudo bem? Boa noite, Mário. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que estão entrando aí com a gente. Uma ótima palestra para nós. É isso aí. Bom, para quem não nos conhece, né, nós somos aí o Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Nós temos aí a nossa rádio web, Sementes da Boa Nova, com programação 24 horas para vocês. E nós temos uma extensa atividade aí semanal. E eu vou colocar rapidamente para vocês uma vinhetinha de 3 minutos a respeito das nossas atividades. Terminado isso, nós iniciamos então a preleção da noite. Então vamos lá. Boa noite. E agora eu vou ler, gente,
Nossa psicografia da noite. Os profetas de hoje. Glória a Deus e hosana nas alturas. Bendigai-vos, irmãos, a paz celestial sempre habitará em vossos corações. Não choreis, nem mendigais a misericórdia divina, pois vós sois luzes do Senhor. Vosso Deus habita em vossos corações. Portanto, se Deus é contigo, quem estará contra ti, a não ser vós mesmos? E vós, que permitis a mendicância de vossos mesquinhos desejos, é vós que permitis as brechas morais, introduzindo o aluvião das dores e das iniquidades. Vosso conluio, com o desejo inferior, consente conexões com as trevas. Ide e buscai melhorar. Ide e buscai melhores desejos, cultivais bons pensamentos, desejais positivos e confiantes, e por acréscimo será-vos dado a justiça divina e a paz do dever retamente cumprido. Outrora, matavam-se profetas. Hoje, matam-se sonhos, os desejos de bem proceder, os anseios de fraternidade e da caridade. Em resumo, a aniquilação do bem. Destarte, não esmoreceis, e sejais como os profetas de outrora, que a pleno pulmão gritavam em praças públicas. Arrependei-vos e cultivais os desígnios de haver. Por ora, não serás mais necessários tais espetáculos em praça pública, mas sim nos testemunhos diários de vossa existência, nas dificuldades pungentes de vossos lares, nos exemplos de paciência e tolerância nas vias públicas, na compreensão solicita em vosso trabalho, no exercício de vossa profissão. Enfim, em todos os setores da sociedade em que é chamado a testemunhar. Tal testemunho consolida em ti a fé dos antigos profetas e vos sintoniza com a luz do mais alto. Sedes confiantes e prossigais, pois no caminho de Deus, e o resto vos será dado por acréscimo. Disse o mestre dos mestres. A paz seja contigo. Arigó. Vamos à nossa prece. Elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo que os benfeitores espirituais deste trabalho nos envolva com todo o amor, para que possamos assimilar os ensinamentos desta noite e que possamos refletir e colocá-los em nosso dia a dia. Pedimos pelo convidado da noite que seja envolvido com todo o amor e discernimento, pela espiritualidade de luz, que possa nos transmitir palavras de ânimo, conforto e aprendizado. Para iniciarmos, faremos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja. Agora vamos ao nosso palestrante da noite, nosso convidado é o Jefferson Vasquez. Ele é natural de Pindamonhangaba, né? Mas reside em Taubaté. É psicólogo de profissão, expositor e escritor espírita. Ele é membro também da Associação Médica de Taubaté, a AME, foi coordenador de mocidade e atualmente é trabalhador da Casa Espírita André Luiz, de Taubaté. Tem um programa quinzenal na TV7 e Rede Amigo Espírita, chamado Nos Passos de Jesus. O tema dessa noite é o poder da prece. É isso aí, Jefferson,
Seja muito bem-vindo à nossa casa, ao Seja, tá? E que seja iluminada a sua palestra. A palavra é toda sua. Muito obrigado. Quero agradecer primeiramente companheira Maria, companheiro Mário, ao Centro Espírita Joana de Ângeles. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite que foi ofertado aqui. E aqui estou, então, né, esta noite, para que possamos construir singelas reflexões de um assunto que é muito profundo, complexo e amplo, que é o poder da prece em nossas vidas. Antes da gente entender a ação da prece, seja em nós, ou seja, para a pessoa que intercedemos, é preciso compreender como devemos fazer uma prece. E, afinal, o que é uma prece? A prece, nós vamos compreender em sua grandiosidade que, lá no capítulo 27 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. A partir desse capítulo, Allan Kardec vai mostrar com muita propriedade que a prece é o movimento do pensamento. A prece é a transmissão do pensamento. Lembrando que um pensamento, ele é um fruto de uma imagem com uma ideia que desperta um sentimento, ou que cria um sentimento. Então, quando nós vamos fazer uma intercessão por uma determinada pessoa, a gente tem o costume de trazer ao pensamento a imagem dela. Esta imagem vai vincular uma ideia, ou seja, quero pedir isso, aquilo e aquilo. E isto vai gerar um sentimento de compaixão, de ternura, de misericórdia. Então, entendendo que o pensamento é um construto de uma tríade, imagem, ideia e sentimento, a gente vai entender que ele é transmitido por intermédio do fluido cósmico universal. Então, todos nós estamos imersos neste fluido. Este fluido nos conecta uns com os outros, tanto encarnados quanto desencarnados. Desencarnados com desencarnados, encarnados com encarnados e vice-versa. Então, o plano material e espiritual é vinculado através deste fluido. Aliás, indo além, este fluido, ele está semeado por todo o universo. Então, também, ele conecta todas as obras da criação umas às outras. E o pensamento utiliza ele como um veículo. Já nos relembrará Allan Kardec na obra Gênesis, capítulo 14, que então o pensamento se utiliza do fluido cósmico universal. Imaginemos aí na cabeça, para tornar mais fácil. O fluido cósmico universal é uma rede de transmissão, uma usina com vários fios. E quando a gente pensa em uma pessoa, em um estalar de dedos, esse pensamento é transmitido para ela. E este pensamento vai carregado de uma ideia, mas sobretudo de um sentimento, de uma energia. Então, tudo começa no pensamento. Entendendo que a prece é a transmissão do pensamento, aliás, lá no capítulo 27, no item 9, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, Allan Kardec vai salientar exatamente isso. A ação da prece, transmissão pelo pensamento. Ele vai salientar que a prece, ela se inicia no pensamento. O pensamento é o centro dela. E aí, entendendo isso, a gente vai lá para a passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8, onde Jesus vai dizer: e quando for orar, não precisa orar em público, entra no teu quarto íntimo e ali converse com Deus. E não faça como
os gentios que se utilizam de palavras repetitivas, porque pensam que muito pedindo irão ser atendidos. Então, antes de iniciar, a gente quer se colocar aqui, não que o Espiritismo traz a verdade absoluta, claro que não. Não que as outras religiões, em seus modos de orar diferenciados, estejam incorretas, é claro que não. É claro que não. E respeitamos cada crença. Só que a doutrina espírita, ela vem passar a visão de Jesus. Nós nos ancoramos no Mestre, porque Jesus é o Espírito, um Espírito crístico, um Espírito puro, mais perfeito que pisou aqui nesse planeta. É responsável não somente pela criação, mas também pela tutela deste orbe. Então, nós nos ancoramos no Mestre. E aí Jesus diz que, primeira coisa, nós devemos trabalhar a concentração íntima, entrar no quarto íntimo. Jesus não está falando de algo exterior, é interior. O local não está lá, está aqui. Então, é fechar os olhos, porque a gente entende que fechando os olhos há um movimento de concentração maior. Não é um dogma, mas é um movimento de concentração. E aí, Jesus vai salientar nesta passagem que é preciso conversar com Deus. E ele vai opor o diálogo com Deus à repetição de palavras, que já era cultuado naquela época. Repetiam, recitavam palavras, textos, de forma prolongada e cansativa, no sentido de que quanto mais eles rezavam, mais eles seriam escutados por Deus, portanto, também atendidos. E Jesus quebrou tudo isso. Ele mostrou o quê? Que a prece tem que ser singela, humilde, sem vaidade, com simplicidade e que ela ecoe do coração. E neste diálogo estabelecido entre criatura e Criador, há 3 movimentos que podemos fazer. 3 movimentos que se encontram lá na pergunta 659 da obra O Livro dos Espíritos, que é o movimento que nós podemos louvar, pedir e agradecer. Louvar é glorificar a Deus por tudo que nos é dado, é glorificar as obras de Deus, os desígnios da manifestação dele sobre nossas vidas, ao nosso redor também. É olhar para um céu lindo, azul, e dizer: Deus, graças lhe dou por este lindo céu, mas sobretudo por poder apreciá-lo com estes olhos que tu me ofertastes. Graças, Pai, estamos louvando. Mas podemos também, neste diálogo, pedir. E aqui é algo que nós nos identificamos. Fazer um pedido, seja por nós ou uma intercessão por uma pessoa encarnada ou desencarnada. Então, neste pedido, nós temos que pedir, é preciso salientar coisas que são condizentes com a realidade. Mais para frente eu vou entrar exatamente nesse assunto. Então, nós não devemos pedir uma série de exigências pessoais, caprichos. Claro que não. Não é essa a proposta. Mas pedir força. Pedir como Jesus: olha, este cálice que se aproxima de mim vai ser doloroso. Lá no Getsemane, Jesus fez isso. Se puderes afastar de mim este cálice, Pai, afasta. Se não, seja feita a tua vontade. Olha que gesto de submissão e de resignação. E há pessoas, muitas vezes, que pedem, e nós também, muitas vezes, pedimos que Deus mude o dia inteiro nosso. Ah, Deus, se você puder afastar isso de mim, aquela ou aquela pessoa,
Se essa situação não puder ocorrer, eu sou grato ao Senhor, Pai. Muito obrigado. Ou seja, a gente pede para Deus reformular tudo. É claro que ele não vai fazer isso. Porque ele é um pai que quer nos ver crescer. E as adversidades, as pessoas, as coisas que nos rodeiam, são elas, as experiências que são advindas delas, que nos fazem crescer, progredir, ir além. Então é importante, numa prece, quando a gente for pedir, que a gente peça o necessário, que a gente peça não o supérfluo, que a gente peça o que verdadeiramente nosso espírito necessita. E é claro que quando a gente pede, se houver merecimento, vamos obter. Se não obtermos, entendemos que, mesmo assim, já estaremos sendo assistenciados. E aí, um terceiro movimento é o de agradecer. Muitas vezes me pego pedindo muito a Deus. Me pego pedindo de forma exuberante a Deus. Eu, daqui a pouco, me vejo, e Jefferson, você não está agradecendo? Olha o quanto de coisa Deus está colocando na sua vida. E muitas vezes esse agradecimento, nós não prestamos atenção em fazê-lo, porque julgamos que Deus não precisa de agradecimentos. E é claro, no sentido de mais amplo, de perfeições absolutas, a gente entende que ele não precisa, mas esse é um gesto de gratidão. É um gesto de gratidão da criatura com o Criador. É aquela mesma coisa também. Ora, eu não preciso pedir a Deus isso ou aquilo, porque Ele sabe do que eu necessito. E aí a gente vê no fundo dessa frase, em termos psicológicos, o quê? Um profundo orgulho. E também um egoísmo exacerbado, porque o indivíduo está mostrando o quê? Que ele se considera o centro do mundo. Claro que Deus, em sua onisciência, sabe do que cada filho precisa. Mas pedir a ele, a exemplo de Jesus, é um gesto de humildade. Jesus sabia que Deus estava lhe assistindo, porque ele e Deus eram um, em conexão, não em espírito, no sentido de pessoa, como muitos dizem. Não, o Espiritismo entende que Jesus é a criatura, enquanto Deus sempre é supremo, porque ele é o Criador. Mas a sintonia que ambos estabeleciam fazia com que ele, em pensamentos, em sentimentos, em ações, se tornasse um com o Pai. O desejo de Deus imperava sobre ele. Mas mesmo assim ele foi lá, ele se ajoelhou no Getsemane. Ele pediu ao Pai. E a gente muitas vezes vem com frases clichês como esta. Porque Deus sabe o que está acontecendo. Eu já escutei isso muitas vezes. Não, Deus sabe o que está acontecendo, já. Não precisa pedir, não. Para de pedir. Mas e Jesus, neste exemplo? E ele estava com uma conexão profunda com Deus, conexão que nós ainda não temos. Porque quando pedimos a Deus, esta prece vai ser atendida pelos benfeitores, pelo anjo guardião ou espírito protetor, pelos guias que são responsáveis por nossa tutela. Entende? Mas Jesus era conexão direta. Ele foi lá e pediu. E aí é importante agradecer, assim como pedir, agradecer de coração, porque isso demonstra o quê? Um profundo sentimento de gratidão. Agradecer todas as manhãs por estar de pé, por levantar, por abrir os olhos. Quantos e quantos não conseguem vislumbrar a luz do sol que desponta no horizonte? Quantos e quantos não conseguem dar o último abraço em suas esposas, em seus filhos,
E se nós podemos acordar, abrir os olhos, andar e abraçá-los, agradecemos a Deus, então, pela bendita oportunidade. E aí, entendendo o que Jesus quis dizer em entrar no quarto íntimo, então, já mostrou o quê? Que a prece não pode ser repetitiva e que ela precisa ser um diálogo com Deus. E neste diálogo é preciso evitar palavras repetitivas, excesso do falar, porque muitas vezes a boca fala, mas o pensamento, sobretudo o coração, não tem nada com isso. É isso que Jesus estava demonstrando. E aí a gente vai lá para a pergunta 658, que antecede esta que eu disse, que foi a 659, pergunta que se encontra no Livro dos Espíritos. Porque Kardec vai indagar as entidades venerandas, a prece é agradável a Deus? E aí, na resposta que eles vão dizer, é claro que sim, quando ela é ditada pelo coração, eles vão prosseguir. Quando a gente analisa a resposta das entidades venerandas nesta pergunta 658 do Livro dos Espíritos, a gente vai tirando uma série de coisas que uma prece tem que ter. Então, a gente já falou de concentração e de diálogo. E aí eles vão ressaltar o que agora? Nesta pergunta 658. A intenção, o sentimento, o pensamento, e que ela deve ser proferida com fé, com fervor e sinceridade. Então, a intenção é um primeiro ponto que eles narram. Então, a prece é agradável a Deus quando ela é ditada com pensamento, porque o que vale é a intenção. Então, com que intenção estamos fazendo aquela prece? É preciso entender o porquê eu estou fazendo esta prece. De uma forma egoísta ou de uma forma caridosa? Ou estou fazendo esta prece com o que dentro do meu coração? O que estou carregando no meu coração? A gente pede para, por exemplo, a gente está com um conflito pessoal com determinado familiar ou companheiro de seara espírita, um amigo dentro da profissão, ou seja, em qualquer local, a gente está com um conflito com aquela pessoa. E a gente vai lá fazer uma prece. E nessa prece, a gente está com ódio no coração. E a gente só pede o quê? Para Deus nos proteger, nos amparar. Então, essa intenção, é claro, ela é escutada, mas o coração está aqui pesado. Por que não pedir a Deus? Eu sei que eu não devia estar sentindo isso, todavia, Pai, a minha condição ainda é pequenina. Que o Senhor envie seus mensageiros, que o Senhor permita que o Espírito protetor, responsável por mim, me ajude a diluir este sentimento. Me ajude a dissolver estes pensamentos negativos, a fim de que a tua luz possa brilhar em mim e iluminar outras pessoas. Então, peço que você me ajude. E a gente vai ser assistido. Olha que intenção diferente. Porque muitas vezes a gente nega o que está sentindo aqui dentro. Não, eu não sinto raiva. Eu com tristeza, eu com rancor, eu com mágoa, capaz. Não, Jefferson, passou. E aí a gente fala, passou da boca para fora, da boca para dentro. Está alimentando uma série de coisas negativas, de imperfeições, que vai fazer mal a quem? A nós. Então, por isso que também Allan Kardec, ainda nesse capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro item, o poder da prece, Kardec, ele vai mostrar exatamente isso, né? Ele vai mostrar que ele vai trazer 3 passagens de Jesus, eu já trouxe uma, depois vou trazer uma outra, a parábola do fariseu e do publicano, e ele traz uma em específico que ele vai ressaltar, que se encontra no Evangelho de Marcos, onde Jesus diz, e quando você for fazer a sua prece, procure limpar o seu coração.
Procure perdoar aquele que lhe ofendeu, para que a prece seja mais verdadeira. Não que a gente vai conseguir de primeira este feito, que é sanar, cicatrizar as feridas de nossas almas em relação a uma determinada pessoa. Mas que peçamos, como eu disse aqui na prece, num ato de sinceridade, peçamos o que deve ser dado a nós neste momento. E aí, entendendo a intenção, a gente vai entender, como eu disse lá no começo, a importância do sentimento e do pensamento, que eles também vêm ressaltar. Quando eles falam o coração simboliza o quê? O sentimental, o emocional. Então, quando, como eu disse, pensamento, ele é uma junção, uma tríade de imagem, ideia e ambos criam ou ressuscitam um sentimento. Então, na prece, a intenção é sempre o quê? Em um sentido geral, que nós elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, roguemos o amparo dos irmãos espirituais, trabalhadores da seara de Jesus que nos assistem, a fim de que estes irmãos insuflem em nós coragem, paciência, que eles possam nos colocar no caminho da resignação, da mansuetude. Então a gente pede coisas benéficas. Só que esta via de mão dupla, a prece, nem sempre, e a gente vai falar isso mais para frente, do livro Os Mensageiros, a gente vai entender um pouco sobre essa ambiguidade, porque se a prece é uma transmissão de pensamento, e ela é o fruto do pensamento, do sentimento, então a gente vai entender o quê? Que nem sempre ela é boa. E é isso que a irmã Ismália relata lá André Luiz na obra Os Mensageiros, que mais para frente a gente vai tocar nisso. Então, nem toda intenção e sentimento, sobretudo pensamento, é benéfico. E a gente tem que tomar cuidado. Às vezes a gente está querendo... A gente está fazendo um pedido, porque a gente pode falar ou não, fazer em silêncio, como se estivesse falando dentro do seu pensamento. A gente está falando algo e está com uma intenção em outro lugar. Está com um sentimento em um outro ponto. Ou seja, está tudo... Não está congruente, está incongruente. Então, olha a importância. Então, que a nossa intenção seja sempre uma intenção, se o outro me feriu, que levemos o pensamento na intenção de que os amigos espirituais amparem ele, a fim de que ele não fira mais ninguém, a fim de que ele caia em si. E aí, criemos pensamentos, imagens de amor, Jesus abraçando ele, de sentimentos de compaixão, relembremos de nós mesmos que um dia erramos, talvez semelhante ou até pior que aquele determinado amigo. E aí, uma coisa importante, se ela é um movimento-pensamento e ela não está vinculada a nenhum local, ela também não tem horário. Olha que interessante. Ela não tem hora para ser feita. Pode ser um pensamento. Você acorda de manhã, né? Tá andando na rua, vê o irmão em sofrimento, tenta ajudar, mas ele nega sua ajuda. Você está andando, você direciona a ele um pensamento de amor, de carinho. Você acabou de fazer uma prece. Acabou de fazer uma prece por aquele irmão em sofrimento. E aí, o último ponto é que a prece deve ser dita com fé, fervor e sinceridade. Com fé. Muitas vezes nós fazemos a nossa prece sem fé. Ou seja, nós não acreditamos naquilo que estamos pedindo, nós não acreditamos naquilo que estamos suplicando ao Pai.
naquilo que estamos sentindo. Então dizemos, Pai, sou resignado. Mas lá no fundo, esta crença, esta fé, não é capaz de desenvolver em nós a resignação. Ou esta fé não é capaz de gerar em nós esta convicção de que aquilo que estamos pedindo será atendido. E caso não seja, haveremos de ser assistenciado, porque nem tudo que pedimos iremos obter, porque Deus sabe o que dá a cada um de seus filhos. Deus sabe. Então ela deve ser dita com fé. E aí a gente vai também para o fervor. O que é fervor? Vontade. Vontade que Leon Denis, lá na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, denomina como sendo a maior potência da alma. A vontade, que aliada à fé, opera prodígios. Movimenta as cargas magnéticas e energéticas para operar verdadeiros prodígios. O Ato dos Apóstolos, este livro que está no Novo Testamento, nós vemos ali inúmeras curas dos apóstolos. Inúmeros atos que eles não conseguiam fazer quando ainda estavam com Jesus, mas depois que Jesus partiu, e eles estiveram um tempo com Jesus depois, ou seja, Jesus esteve junto a eles, melhor dizendo, ou seja, eles tiveram que perder fisicamente Jesus para entender tudo o que ele falou. Simão Pedro foi um dos primeiros lá, quando abre o Ato dos Apóstolos, Simão Pedro só olha para um lá e fala, levanta-te e anda, um paralítico. E ele levanta e anda, porque agora ele já tinha fé. E ele já tinha certeza. Não era mais aquela coisa vacilante, aquela fé cega. Era uma fé inabalável. Então, esta fé, este fervor, a gente tem que pedir com vontade. Com vontade mesmo, com fervor, de que estamos sendo escutados. Mas, acima de tudo, e mais importante, com sinceridade. Sinceridade. Coração aberto. Tá? Então, coração aberto, pedir com sinceridade. Porque foi como eu disse, a gente sabe muitas vezes que tem uma coisinha lá no fundo que a gente não está sabendo lidar. E a gente vai fazer uma prece rogando uma coisa completamente contrária e supérflua. Não tem sentido. Então eu preciso ter sinceridade. Sinceridade, porque é um diálogo com Deus, não é um diálogo comigo, com fulano, com ciclano, é com Deus. Olha o respeito que temos que ter com o Pai. Jesus exemplificou isso. E aí a gente entende que a prece também, nesta pergunta 658, não deve ter futilidade, orgulho e egoísmo. E aí por quê? Eles relembram aquela parábola, né? Porque essa tríade, futilidade, orgulho e egoísmo, a gente voa lá para a parábola do fariseu e do publicano, onde o fariseu, né, o senhor da lei, ele entra no templo e ele começa a orar em voz alta, dizendo graças lhe rendo, Senhor, por eu não ser como estes ladrões, assim bem como este publicano que está aqui, obrigado porque eu jejuo e entrego jejuo 2 vezes por dia e dou toda a minha oferenda ao Senhor. Então, olha só, ele se exaltou. E aí, atrás dele, ele estava lá no primeiro banco. Ele estava na frente do altar, o fariseu. Lá atrás, nos últimos, tinha um publicano, cobrador de impostos, que era tido como pessoas corruptas, que desviavam dinheiro. Então, esse publicano não conseguia nem olhar para o alto, ou seja, olhar para Deus. Ele chorava e ele batia no peito pedindo, perdoa, Deus. Perdoa, Senhor, este ser pecador que vos fala. E aí Jesus irá dizer o quê? Que aquele publicano,
ele será, ele foi, na verdade, o publicano foi verdadeiramente escutado por Deus, ao passo que o fariseu não foi. Porque aquele que se exalta é humilhado e aquele que se humilha é exaltado. Ou seja, aquele que exalta a si mesmo. E exaltar é diferente de reconhecer. A gente precisa reconhecer que temos qualidades, potencialidades, senão a gente cai numa viciação melancólica de só exaltar defeitos nossos. Nós temos também qualidades inúmeras, mas exaltá-las é você dizer ao próximo que você tem isso, isso, isso e aquilo, no sentido de humilhá-lo. Quando a gente fala de reconhecer, a gente está falando de reconhecer a nós mesmos, a si mesmo. Você não precisa falar para o outro, verbalizar para ninguém. Mas é reconhecer aqui dentro. Eu tenho isso, isso, isso de bom, mas também tenho isso, 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 isso a melhorar. Mas aquele fariseu estava se exaltando suas pseudo-qualidades que ele achava que tinha. Ele achava que tinha. Ou seja, ele se exaltou. E, de fato, ele seria depois humilhado. Ou seja, quando a gente fala humilhado, a gente está falando de ser rebaixado. Rebaixado em que sentido? Moral, de luz, no plano espiritual. Este que se julgava ser grandioso vai ser um pequenino, uma criança ainda espiritual. Ao passo que aquele publicano que já reconheceu, que se aceitou, porque aceitação abre a porta à renovação. Aquele publicano, ele possibilitou agora, naquele exato momento, que a semente de Deus floresça nele, que a árvore das virtudes começasse a florescer, o reino dos céus começasse a ser criado de dentro para fora, porque ele se aceitou. É claro que não basta se aceitar, é preciso agir, mudar para se transformar. E essa transformação é de dentro para fora. E aí, dito tudo isso, né, a gente está entendendo aí algumas coisas vinculadas à prece, coisas essenciais de como realizar uma prece. Uma prece tem que ser proferida com humildade, com sinceridade. Não deve ser utilizada palavras repetitivas, recitar textos muitas vezes grandiosos e repetitivos, com muitas palavras. Então, é um movimento da alma, do coração, sincero, uma conversa, um diálogo. Um diálogo onde o pensamento é de suma importância. O pensamento, esta conexão, porque é ele que vai estabelecer a conexão com o plano espiritual. E aí, entendendo isso, a gente vai agora para a ação da prece, o poder da prece em nossas vidas e nas vidas alheias. Então, a prece, ela pode ser proferida por nós, ou seja, nós pedimos algo a nós, ou ela pode ser uma intercessão por um encarnado ou por um desencarnado. E esta intercessão pode ser de ordem singular, individual ou coletiva, no caso de uma prece coletiva. E aí, nós vamos primeiro naquela que é por nós, que foi como eu disse, eu ia ressaltar algumas coisas aqui. Quando a gente fala nós, quando nós vamos pedir, lembremos, a prece tem 3 movimentos: louvar, pedir, agradecer. Nós podemos fazer uma prece sempre com alguns destes 3 itens, ou se quisermos também, louvando, pedindo e agradecendo numa mesma prece, não há problema. Mas vamos lá, nós estamos pedindo algo a Deus. A gente tem que prestar atenção no que a gente está pedindo. Foi como eu disse, os espíritos ressaltam que não deve ser algo fútil. Fútil. Então, as pessoas pedem a Deus uma casa e um carro. Por que não pedir a Ele força para trabalhar, para que Ele também, se for de seu merecimento, abra as portas no sentido financeiro, dê possibilidades, oportunidades que você vai agarrar
para que você possa conquistar, então, uma casa, um carro, um conforto melhor. Foi como eu disse, às vezes a gente pede que Deus modifique o nosso dia inteiro. E tem um detalhe, quando a gente pede a Deus, vamos supor, a gente fez uma prece linda falando, Deus, hoje eu vou estar na presença de alguém que me testa a paciência. Então eu peço que o Senhor, caso essa pessoa esteja ou não esteja, que a gente não vai saber, mas caso ela esteja lá, eu peço que o Senhor me dê paciência, que o Senhor me dê misericórdia, compaixão. Ele não vai colocar em nós estas virtudes, ele vai possibilitar a nós um instrumento para desenvolver tais virtudes. Então a gente pede paciência. Deus, que eu possa ser mais paciente neste dia. Ele vai colocar inúmeras adversidades, inúmeras problemáticas em nosso dia, a fim de que exercite dentro de nós a paciência. Então o que pedimos a Deus vai ser ofertado. Sobretudo quando a gente fala do campo moral, de ter paciência, Deus, que eu possa ter mais amor. Então, dentro do lar, a gente vai ser convocado, a gente vai ver, primeiro fazer uma prece pedindo para Deus para ter paciência, para ter mais amor com o próximo, para que você tenha mais sutileza nas palavras, mais afabilidade, mais doçura. Você vai ver, gente. Se não for naquele dia, ao decorrer da semana vai surgir uma situação. Porque os mentores que estão ao nosso redor escutaram aquilo. E eles vão se utilizar de inúmeras situações. Inúmeras situações. As pessoas que falam assim, nossa, eu pedi hoje para ser paciente. Você acredita que veio a pessoa e me testou a paciência? Ah, eu não consegui, Jefferson. Fui lá e falei. Entende? Então, Deus dá as possibilidades, as oportunidades, as ocasiões. Nós temos que agarrá-las. E esta prece que proferimos a Deus, que proferimos a Jesus, aos nossos mentores, ela sempre é assistida, sobretudo quando ela é uma prece que visa o bem. Então, eles vão dar ânimo, paciência, eles vão nos fortalecer. Sempre. Então, quando a gente está em um momento de dor, de aflição, muitas vezes nós temos um caminho inverso, que é se fechar, revoltar-se, entrar em desespero. O problema do desespero é que ele tira de nossas vidas a noção do tempo. Quando a gente perde a noção do tempo, a dor parece que toma proporções gigantescas. Mas quando nós pedimos verdadeiramente a Deus força, que Ele nos ampare, que Ele nos ajude a retirar esta angústia, este peso, este sofrimento, que Ele nos ajude a lidar com tudo isso que está acontecendo, a gente vai ser amparado. Capítulo 6 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, ou Cristo Consolador, vai dizer lá o Espírito da Verdade, nesse capítulo, que ao lado de cada lágrima Deus coloca o bálsamo que consola. Um bálsamo não somente no sentido encarnado, mas também, sobretudo, desencarnado. Então, quando a gente acha que está chorando sozinho, se a gente ergueu o pensamento em prece, ao nosso lado ali vai ter irmãozinhos, amigos de outra vida, espíritos familiares, benfeitores, enxugando as nossas lágrimas, nos amparando, revigorando o ânimo, nos dando um passe espiritual. E aí a gente nem sabe por quê, depois que a gente chora, alivia tudo aquilo, faz aquela prece, a gente dorme e acorda no outro dia fortalecido, revigorado, pronto para mais um dia de batalha. Então a nossa prece é o sustentáculo de nossas almas. Que seja um hábito ao acordar, ao dormir, ou se nós estamos passando por alguma aflição, ou simplesmente queremos louvar alguma coisa que vimos, ou agradecer a Deus, que façamos, que seja ela um hábito constante em nossas vidas, mas que pensando sempre o necessário, o essencial,
e aquilo que é justo. Sempre pensamos a Deus aquilo que é justo a nós e que é de nosso merecimento. E a gente vai ser escutado e vai ser amparado. Agora a gente falou pelos outros. Falamos por nós, agora vamos pelos outros. Então, pelos outros foi como eu disse. A gente pode fazer para uma determinada pessoa ou para determinadas pessoas, um grupo de pessoas, né? Um grupo em comum. Prece para os suicidas. Prece para aquelas mães que perderam seus filhos. Então, a gente está, né, falando de uma prece para um determinado grupo. Então, essa prece que é feita, seja um grupo, mas, sobretudo, a uma pessoa específica, seja ela encarnada ou desencarnada, essa prece vai chegar. De repente, estes irmãos não estejam ainda aptos a captar este pensamento que foi transmitido. Mas aqueles que estão aptos a captar, Leon Denis, irá dizer na obra Depois da Morte, esta obra que eu acho fantástica, lá no capítulo 51, que se intitula A Prece. Leon Denis vai falar com muita propriedade que esta prece que proferimos em prol daqueles irmãos que estão em sofrimento, sejam esses encarnados ou não, aqueles que estão aptos, ou seja, aqueles que estão vibrando na mesma sintonia daquele que pediu, ou seja, aquele que está com o peito aberto para os desígnios de Deus. Então, esta prece, olha que coisa bela que Leon Denis fala, ela é como se fosse uma flecha, ela é certeira, uma flecha de ouro, que chega naquele indivíduo. E quando chega, Denis vai dizer que ela é semelhante, ela é como um magnetismo. Ou seja, a prece, sentimento e pensamento são impregnados de fluido. Então, vai perfurar, por assim dizer, aquela couraça escura, angustiosa que aquele indivíduo está naquele momento e vai revigorá-lo. A gente vê isso de forma exuberante em nossos dias. Me relembro até de um fato pessoal. Eu tive, neste ano, a minha avó que desencarnou, minha segunda avó, por parte de mãe, e relembro que estava no hospital com ela, e ela começou a ficar angustiada. Começou a bater uma angústia nela, que ela começou a se olhar, começou a dar conta de como ela estava, aquela mulher, aquela senhora, que foi uma senhora extremamente, fisicamente falando, né? Bonita, e que agora estava com toda aquela beleza perdida, ali estava agora, então, como uma criança, ela começou a ficar angustiada. E aí, eu falei, gente, o que eu posso fazer? Já tinha tentado também dar um passe, mas eu falei, eu vou fazer uma prece por ela, e depois eu dou um passe. Mas eu comecei a fazer a prece, gente. Fiz a prece. E imaginei no meu pensamento como se tivesse luzes caindo em cima dela. E a imagem de Jesus jogando essas luzes. E fiz um pedido sincero. Falei, olha, se for permitido, que ela possa ser acalmada, que ela possa receber fluidos que a acalmem. E que estes fluidos, a gente sabe que ela está no finzinho da vida, mas que eles possam revigorá-la, a fim de que ela possa aceitar este momento com mais resignação. Gente, eu ia dar um passe, eu nem precisei. Quando eu estava no meio da prece, que eu estava fazendo aqui no meu pensamento, ela dormiu. Passou alguns dias, ela desencarnou, mas nesse dia eu vi de forma exuberante a ação da prece. A gente vê muito lá no Nordeste as famosas rezadeiras. Estas mulheres que, quando rezam por alguém que está enfermo, operam-se prodígios.
curas. É claro que entendemos que estas irmãs podem muitas vezes serem médiums de cura, mas também pode ser a ação de seu sentimento verdadeiro, de seu pensamento benéfico, que junta seus fluidos, chegam naquele indivíduo que é merecedor, e aí se opera nele uma cura. Então, a prece ela é de suma importância àqueles que estão em sofrimentos. Àqueles que já estão desencarnados, a nossa prece ainda relembra Leon Denis, neste mesmo capítulo 51, na obra Depois da Morte, que muitas vezes aqueles que desencarnam, a depender da situação, o estado de perturbação que eles se encontram é profundo. E aí, a prece pode ajudar a restaurar o equilíbrio destes irmãos. A prece pode ajudar eles a tomar consciência de si também. Então, olha a ação da prece. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Então, a prece ela vai agir como um magnetismo. Ela vai em direção àquele ser que rogamos por ele. Se ele não estiver apto, aquilo retorna à fonte que emitiu. Então, por isso que é necessário sempre pensarmos com muito amor, fazê-la com fervor e com sinceridade e simplicidade. E aí, por fim, nós vamos para a vertente, eu disse, nós, porque a prece pode ser por nós, pode ser uma intercessão individual ou coletiva. Na prece coletiva, agora para a gente entrar na rampa final da live, na prece coletiva, então, a gente vai lá na obra Os Mensageiros, psicografada por Chico Xavier, onde o espírito André Luiz vai trazer no capítulo 24 e no capítulo 25, capítulo 24, que se intitula Prece de Ismalha, capítulo 25, que se intitula Efeitos da Oração. Então, o benfeitor André, no capítulo 24, ele vai ensinar a primeira coisa que o movimento de prece coletiva tem que ter. A irmã Ismalha, um espírito de escola que ali estava, ela ia proferir uma prece por espíritos que estavam dormindo, estavam em um estado de sonolência. Por inúmeras coisas, sobretudo também por acreditarem no sono eterno e por fazerem outras tantas coisas, né? Mas ali era um galpão, para vocês imaginarem, com vários irmãos neste estado de sono, que estavam dormindo há séculos. E aí André, junto a Aniceto e tantos outros que ele estava acompanhando, se juntam à irmã Ismalha para uma prece que ela ia proferir com os trabalhadores daquele local. E aí André fala que ele vai seguir as instruções de Aniceto de acompanhar o pensamento de Ismalha, de tentar, cada palavra que ela fala, ele também trazer para dentro dele. Um primeiro ponto. Quando a gente fala de uma prece coletiva, ou seja, tem várias pessoas intercedendo por outras tantas pessoas, no centro espírita, por exemplo, acabou de encerrar a palestra. E aí vai lá alguém para fazer a prece final. Ou também a prece de abertura. Tanto faz. E aí, naquele exato momento, a gente não está em um pensamento uníssono, em consonância. A gente está pensando em fulano, em ciclano, a gente está pensando na roupa que largou lá no varal e o tempo está fechado, vai chover. Então, o objetivo é sempre o quê? Fincar-se na palavra daquele que está responsável por proferir a prece, a fim de que esta prece possa se tornar mais ampla, a fim de que nós possamos vibrar em maior sintonia igualitária com aquele que está proferindo, mas, sobretudo, com o ambiente. Então, é preciso se concentrar no que o irmão está falando.
e tentar criar dentro de você aquela realidade. Crer naquilo. Acompanhá-lo, pedir junto a ele. E não pedir o oposto. Então, Jefferson, então quer dizer que lá na hora da prece, eu não posso pedir para minha mãezinha, para o meu irmãozinho? Você pode, mas de preferência, peça na hora que você chegar. Se coloque, vai para um cantinho, senta lá na sua cadeira, fecha o olhinho e pede. E pede. E aí, nesse exato momento, ela já vai ser assistida, seus familiares, ou para quem você pediu, já vai ser assistido. E no fim, e no começo, na prece inicial e final, manter a concentração. Então, a prece de Ismalha, a gente aprende isso. Que quando tem uma pessoa ditando uma prece e nós estamos escutando, e somos responsáveis por estabelecer uma corrente fluídica, então a gente tem que estar o quê? Vibrando no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, no mesmo pedido. Perfeito? Então, ó, André já começou ensinando a gente. Já começou a ensinar. E aí, ele vai lá ao decorrer do capítulo 24, enquanto eles proferem oração, eles veem gotas de luz caindo. Gotas de luz que caem, passam por eles, e deles saem bolhas de luz que vão até aqueles irmãos que estão dormindo. Olha só que majestoso, que fantástico o poder de uma prece coletiva. Olha que lindo. E aí, lá no capítulo 25, efeitos da oração, eles vão sempre ressaltar, a irmã Ismalha vai ressaltar a André, terminou esse momento sublime, iluminado, que André Luiz se emociona, ela vai ressaltar a André que é importante orar com o coração, com sinceridade, que uma prece jamais é esquecida, sobretudo aquela que é do bem. E ela ressalta que quando pedimos, nosso pedido pode ser tanto para o bem quanto para o mal, e ele é assistido. Então, se nós estamos em sintonia, olha só, eu disse que o pensamento é uma prece. É isso que Kardec ensina. Pensamento articulado com o sentimento. Então, a gente pega e fala assim, nossa, fulano podia morrer. Nossa, eu tenho ódio do fulano. Pronto. Uma prece negativa encaminhada a um irmão. Que é isso que Ismalha ressalta. A gente tem que tomar cuidado com essa intenção que vai. Pronto, já ligou, vinculou, e a depender das companhias daquele que a gente externalizou esse pensamento de agressividade, de raiva, vem os irmãos desencarnados que com ele caminham e pronto, vão lá também junto com a gente. E aí começa, né? Abre a porta para as famosas obsessões. Começa a acontecer uma série de coisas em nossas vidas. E agora, gente, para finalizar, eu fui pesquisar um artigo científico que se intitula A efetividade da prece na redução da ansiedade de pacientes com câncer. Artigo que foi feito pela Universidade Federal de Alfenas. Então, neste artigo que foi feito por um corpo de estudantes, né, sobretudo por alunos de enfermagem, eles foram aos hospitais que tratavam de pessoas que estavam passando por um momento onde estavam realizando um tratamento de quimioterapia, pessoas maiores de 18 anos, e que escutasse, este era o requisito, e que estivesse fazendo tratamento de quimio. E aí, eles foram proferir uma prece. E olha que a gente não está falando de uma prece convicta, ditada com a alma. Eles recitaram. Então, foi uma reza. Quem dirá o efeito de uma prece. Mas a prece que eles fizeram, ou seja, essa intercessão, foi a leitura do Salmo 138 de Davi. Esse salmo, que é um salmo belo, lindo, né? Que Davi
conversa com Deus sobre a sua onisciência. Senhor, eu sei que tu me sondas e me conheces. Conheces o meu sentar e o meu andar, conheces meus pensamentos. É muito lindo esse salmo. E aí eles gravaram o áudio, colocaram no fone, e aí estiveram ali junto com a pessoa, segurando a mão da pessoa, a pessoa permitiu, foi uma amostra de 20 pessoas, e aí foram feitas amostras que recolheram antes e depois da prece, recolheram a saliva para medir o cortisol, depois os batimentos cardíacos e a pressão, coisas que a ansiedade afeta de forma exuberante. E aí, antes da prece, os níveis eram de médio a alto, elevadíssimos. Depois da prece, houve uma redução brusca da ansiedade desses indivíduos, dos níveis de cortisol, da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Os indivíduos se sentiram tranquilos, mais calmos, mais confiantes. Então, a gente entende também que a prece é um movimento meditativo. Aliás, os cabalistas, os filósofos que se debruçavam sobre a Torá e ali construíam inúmeras interpretações, a Cabala, que é a mística judaica, eles ressaltam também o uso da prece, deste diálogo com Deus, como uma forma de meditação, de calma, que faz o indivíduo tomar de novo a noção do tempo e que reinstaura nele o ânimo. Então, olha, a gente está falando de um estudo científico e que foi feito isso, no caso, ele recitou algo. Então, não foi nem uma prece, quem dirá uma prece. Então, olha o efeito potente que isso tem. Então, gente, é isso, que a prece seja nós sempre um sustentáculo, que a prece seja nós sempre um instrumento para revigorar a nossa fé, para fortalecer o nosso ânimo, que ao proferi-la, que nós executemos ela de coração, com sinceridade, com humildade, com aquela humildade do publicano e com a certeza, com vontade e com fé de que estamos sendo ouvidos. E aí cai do alto, vem esta ajuda ao nosso favor. Então, todas as vezes que estivermos em sofrimento, em angústias, roguemos a Deus o amparo e seremos assistidos certamente. Se o momento não te possibilita fazer uma prece de tanto sofrimento que você está, peça para alguém que você sabe que é aquele indivíduo que é o seu amigo, peça para que ele faça uma prece por você. E aí, se reequilibrando, faça uma prece também. Que a prece seja nós, então, sempre uma linha de conexão com Deus. Lembremos, louvar, pedir, agradecer. Prece é transmissão de pensamento. Pensamento é fruto de uma imagem, de uma ideia e de um sentimento. Meus queridos irmãos, que Jesus penetre nossas ideias, que Jesus seja sempre a tela pintada em nossa alma e que os sentimentos do Evangelho possam fluir por nós. Mas relembrando que a prece é a ação. Não adianta pedir e logo depois desfazer o que foi pedido. Por isso que é necessário vigiar e orar. O que falamos, o que sentimos, o que pensamos e o que fazemos. Que a paz de Jesus esteja com todos e muito obrigado, meus amigos, por estarem aqui conosco. Querido Jefferson, o Centro Espírita Joana de Ângeles agradece demais suas belas reflexões, né, tão profundas, feitas com carinho, com objetividade e sempre com aquele sentimento, né, de amor que você demonstrou para nós. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? É isso aí. Maria, então, né, depois dessa maravilhosa reflexão a respeito da prece, vamos à nossa prece coletiva, que o nosso Jefferson já disse que ajuda muito, né, e as pessoas ainda estando concentradas aí no que você vai falar para nós.
Com certeza. Gratidão ao Jefferson. E vamos aí, né? Vamos orar, gente. Ainda em sintonia, né, com o plano maior, agradecemos por tão profundos momentos de luz, de harmonia, a reverter em nossas vidas através de nossas ações. E agora, com sentimentos de amor e gratidão, vamos emanar energia de paz, amor a todos os povos da Terra. Vamos vibrar por todos que sofrem ou que passam por alguma dificuldade, para que sejam amparados e acolhidos com todo amor. Vibremos por nossos familiares e amigos e também por aqueles que já desencarnaram, para que sejam envolvidos com muita paz, amor e serenidade. Que possamos buscar sempre estar em sintonia com o alto, com a espiritualidade de luz, tendo nos ensinamento o Mestre Jesus, a luz para nos guiar. Agradecemos por mais esta oportunidade e pedimos que nos dê uma boa noite de repouso. Para encerrarmos, faremos junto a oração que o Mestre deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós infelizmente chegamos ao fim, né? E aí eu vou pedir para o nosso querido Jefferson, quiser aí falar suas considerações finais, deixar um abraço para os nossos irmãos, fica à vontade. Quero deixar um abraço aí a você, Mário, pelo convite, ao Centro Espírita Joana de Ângeles, à Irmã Maria, pelo acolhimento de vocês, viu? Vocês tornam sempre aí esse acolhimento que foi feito, sem dúvida nenhuma, gera uma esfera a nós que traz calma, tranquilidade. E então quero agradecer. E quero agradecer a todos que estiveram aí conosco. Um forte abraço e que essa noite todos os agradecimentos sejam direcionados a Jesus, que nos possibilita aqui estarmos e sermos meros instrumentos de seus saberes imortais. Muito obrigado, viu, meus irmãos? A gente que agradece. Maria, suas considerações finais? Agradeço também por mais essa oportunidade, né, de estar aqui com todos e que Jesus abençoe a cada um que está conosco nesse momento, sintonizados, aos seus familiares, seus lares, e que vamos continuar, né, a semana aí com mais estudos e até uma próxima, tá? Obrigada, Jefferson, também, e Deus ilumine sempre seu caminho, jovem. Igualmente, É isso aí. Maravilha. Com Deus. Nós aí agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco, inclusive acho que a família Jefferson estava em peso aí, hein, Jefferson? Te mandando aí os bons fluidos. Família Vasquez vem em peso em todas as lives. Maravilha, isso que é importante, né? A gente fica muito, até emocionado com essa união da família aí. Já manda um abraço para o pai e para a mãe aí, por ter pra aí... tia, para a esposa. Para tia, esposa, né? Para todos aqueles que contribuíram para que esse nosso irmão tivesse aí essa brilhante, né, caminhada aí que ele está fazendo conosco. Bom, um grande abraço a todos, lembrando que amanhã nós temos aí estudo, né, do Evangelho com a nossa irmã Miriam. Na sexta-feira teremos aí uma palestra cantada, que com certeza vai agradar a todos, e a gente espera aí estar sempre aí em contato com os nossos irmãos queridos. Grande abraço a todos. Jefferson, obrigado, cara, pelo mais um dia aí maravilhoso que você proporcionou para nós. E Maria também, um abraço e boa noite, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Com Deus.